Mestres da mecânica. Temos um belo show pra você hoje. Vamos inserir uma peça em um carro que não pertence a ele originalmente. Dá pra acreditar? Vai ser assustador. Vai ser um motor, isso é bom. Prenda a respiração porque não é um LS1. Digamos que tem uma bomba de injeção nele. Seja bem-vindo. Hoje pegamos uma caminhonete e vamos colocar o motor Cummins nessa belezinha. E vai ser divertido. Isso aí, não é a primeira vez que isso acontece, porque o Cummins 4BT tá meio se tornando um LS1 do mundo do diesel. E é comum encontrar esse tipo de motor em carros que não pertencem originalmente. E tem várias razões. Basicamente uma caminhonete de cabine estendida com tração nas 4 rodas. Um pequeno Dodge Dakota. É um projeto de pai e filho, e o filho não sabe que o pai vai dar o projeto pronto de presente para o aniversário de 18 anos. Vamos ajudar, vai ser muito legal. Vai ser muito bom. Não tinha um motor nessa coisa? Tinha um 4BT. Vamos dar uma olhada nele. Tá legal. O destinatário dessa caminhonete com esse motor é um cara muito sortudo, porque o pai dele é um puxador de trenós. Então ele sabe como ganhar muita energia da variante dos 6 cilindros desse motor, o 6BT. Vai fazer a transição para as corridas de arrancada, então ele fez a lição de casa. O fato é que a Cummins também fez sua lição de casa. Eles criaram muitas partes dos 4 cilindros, compatíveis com 6 cilindros. As tampas das válvulas, a corrente da distribuição dianteira, a tampa dianteira. Temos todas essas peças com esses motores. Peça é o que não falta aqui, mas o problema são os 4 cilindros. Existem alguns modelos diferentes. Se você tem uma bomba injetora e o trilho comum. Não queremos isso. Temos uma bomba injetora que é a prova de balas, na minha opinião. Elas são bem resistentes. Então essa caminhonete tinha a primeira versão da bomba injetora, que é a primeira versão desse mecanismo. Então, isso aí. Quando ele decidiu que queria aumentar a potência, ele quis tirar proveito da bomba injetora, porque a bomba injetora permite que você ajuste o timing do jeito que você quiser. Agora está estático, então, uma vez ajustado, fica ajustado. Ainda pode tirar vantagem dele colocando em um ponto ideal. Agora, quando falamos sobre o sistema de injeção comum, que é controlado pelo computador, você consegue otimizar isso. No entanto, há uma desvantagem, porque, na minha modesta opinião, esse é um veículo pós-apocalíptico. Você não quer um computador aqui, você quer uma bomba injetora. Porque você sabe que se esse caminhão tivesse um manual, você nem precisaria de bateria. Empurraria essa coisa de uma ladeira, soltaria a embreagem e pronto. Mais ou menos isso. Nada ia te parar, nem um PEM, nada disso. Pulso eletromagnético. Alguma coisa ia te parar, mas seria feio. Mas o motor ainda estaria intacto. O motor provavelmente ainda funcionaria. Cara. Exatamente. Essas coisinhas chegaram aonde chegaram porque elas são lendárias. Você não pode matar a parte bruta dessa coisa, porque eles são motores industriais, produzindo 90 cavalos de potência, cerca de 250 pé-libras de torque. No entanto, dá para otimizar isso com novos injetores e um monte de outras coisas. E pode ver que foi bem otimizado. Ele consegue espremer uns 300 cavalos de potência e 600 pés-libras dessa coisa. O que para isso é muito. Vai ficar maravilhoso, principalmente com a tração nas 4. Vai dar para subir montanhas. É legal. Tudo bem. A primeira coisa que temos que fazer é encaixar ele naquele espaço. Deve ser fácil, mas eu acho que vamos ter que mudar o ajuste da montagem e tudo mais. Você quer mudar as montagens? Sim, vamos. Estou pronto para apertar o botão. Venha! Pronto? Isso é demais, cara. Muito bom. Vai lá, Eu isso acho aí. que ele gosta de onde está morando. Subindo. Opa! E quando você chega lá, tem um encaixe de alumínio. Você tira a caixa, coloca uma nova, monta de novo e pronto. É muito fácil de fazer. Vai subindo. É um elevador hipersensível. Muito sensível. Vamos soltar. Vamos voltar um pouco. Tudo bem, então você notou que recuamos o motor, nós encaixamos ele e depois reparamos uma coisinha, algumas coisas. Vamos ter que tirar o suporte V8 de fábrica daqui. Esses são os pequenos blocos de suporte. Uma coisa que precisamos saber é que temos que usá-los, porque eles mantêm o diferencial preso no lugar. O que é importante. É muito importante. Outra coisa que você pode ver é que o chassi já foi prejudicado pela unidade de CA. Já que esse caminhão vai para a Flórida, é importante ter o CA lá. Muito. E depois de falar sobre a montagem do V8, outra coisa a se pensar sobre esse motor é que provavelmente pesa uns 45 quilos a mais que o V8. Totalmente coberto que estava nesse caminhão. Isso é muito importante, porque as constantes da mola e tudo mais já estão ajustadas para esse tipo de peso. Então, outra razão pela qual é bom... Eu tô falando outra razão pela qual é uma boa troca. Essa caminhonete vai chegar a 50 km por galão e eu garanto que não vai acontecer no V8. Não. Por causa desses Cummins. Está Vamos pronto? começar tirando o capô. Você quer fazer isso? Eu acho que sim. Isso Vamos vai fazer nos o dar capô mais primeiro. agilidade. Quer tirar o capô primeiro? Você me convenceu. Então bora Vamos tirar. começar pelo capô. Fazer isso na TV me faz parecer um idiota. Tá muito difícil. Tô tentando não quebrar.
Não quebra, não quebra, não quebra, não quebra, não quebra. Tá indo. Droga, cara. Isso aí, vamos reestruturar tudo. Isso aí, meu irmão. Olha pra você. Eu me apoiei um pouco porque tenho que passar Fica por cima firme, dessa meu cruzeta. irmão. Me avisa quando eu atingir o túnel. Continua aí. Tá subindo? Tá quase lá. Ok. Desça só um pouco. Só mais um pouco. Ok. Pelo menos a gente tá abaixo do firewall. Ok, percebemos alguns problemas de encaixe. Nada demais, temos o tubo traseiro do dreno de óleo. E no seu lugar original, ele tá meio que bloqueando as montagens do motor aqui. O tubo traseiro de drenagem é uma coisa muito simples, com uma função simples. O que ele faz é usar a gravidade para esfriar os tubos feitos com óleo. Eles descem pelo tubo traseiro, drenam até o cárter, esfriam, e então o ciclo se repete. Outro detalhe é que o próprio cárter está atingindo o eixo. Então, a coisa mais simples a se fazer é remover os dois e tentar colocar ele de volta. A beleza da panela é que ela não se importa com a forma, e sim com o volume. Desde que você tenha um lugar para o cárter pegar óleo, podemos cortar a panela de 9 maneiras. Não importa. Então vamos tirar, colocar o motor no lugar e vamos continuar fazendo isso até que esse cara fique no lugar certo. E o diferencial também. Tudo no seu devido lugar. Todo mundo em super harmonia. Sim. Tudo bem, vamos subir? Com o motor? Tá, tira Tudo aí. bem. Macacos me mordam, poderia tirar com as minhas mãos. Não comeu feijão hoje não, cara? Mas é um motor. Já soltou isso? Bah, agora a cereja do bolo. Tudo bem, você entendeu? Deixa comigo. Agora que o Jared tirou a tampa do Deixa caminho, comigo. eu vou tirar o tubo de drenagem. Agora aqui está o porém. Essa aqui está um pouco curvada. Se eu colocar isso, vai atrapalhar. O pós-mercado é apenas um pouco curto e atarracado. Tudo que você precisa fazer é sair do tubo, usando uma mangueira de silicone, braçadeiras. Gotas vão cair porque não está pressurizada. Por isso que colocamos as coisas a seco. Ah, que lenda! Desmontamos as coisas Em outras porque palavras, gostamos. é por isso que todo motor... Eu costumava desmontar torradeiras quando era criança. É isso aí. Eu desmontava torradeiras quando era criança. Tá aí. Apenas sobre qualquer coisa. Olha só, tivemos isso entrando e saindo umas 10 vezes. 10 vezes. Tudo bem, então já temos o nosso primeiro ponto de montagem definido, que será a transmissão, que vai localizar onde o motor está de frente para trás e basicamente de um lado para o outro. Agora precisamos descobrir de cima para baixo, então teremos que usar as peças do estoque, como eu disse antes, para nos envolvermos com a retenção do diferencial aqui na frente. Assim a gente vai saber o que precisamos fazer com a nossa panela. Então, por enquanto, temos 2x4 para que possamos tirar o guincho do motor e suspender a caminhonete para investigar que tipo de folga nós temos. Vamos a um intervalo, eu vou suspender a caminhonete e vamos ver o que nós temos. Tudo bem, quando olhamos aqui embaixo, notamos que o diferencial estava pendurado por 1,5 polegadas, apenas flutuando nos eixos do CV. Então nós o pegamos e colocamos nos suportes adequados. Tem outro nó do suporte que sai daqui da carcaça da campainha e do adaptador, o que é ótimo, porque agora sabemos que isso pertence à extremidade traseira. Isso nos mostra um pouco do que vem a seguir com o cárter. Bem, isso começa com o tubo de captação e, infelizmente, atinge a extremidade traseira antes mesmo dele chegar ao orifício da frente do motor, onde a galeria do óleo leva para a bomba de óleo. Isso não é grande coisa. Tudo que precisa fazer, essa coisa aqui não é um bicho de 7 cabeças, é só cortar isso aqui, colocar outro pedaço de tubo, soldar as pontas e garantir que esteja sem porosidade na solda ou qualquer coisa assim. Porque é como fazer um buraco em um canudo. Teria uma pressão de óleo muito baixa, porque estaria limpando ali, estaria perdendo toda a pressão. Em outras palavras, vamos prolongar isso. Quando isso acontece, basicamente eu digo que cortamos o flange do cárter, prendemos no motor e depois prendemos a chapa lá e preenchemos todas essas áreas para que possamos obter o máximo de capacidade de fluidos possível. Isso vai acabar sendo a nossa panela. Agora você se pergunta, como vai tirar a panela ou acessar os parafusos? Vamos fazer isso tirando a folga do diferencial dianteiro e deixá-lo flutuar para fora do nosso caminho. Novamente, para que possamos cortar a panela lá dentro e apertar todos os parafusos e pronto. Eu não vou mexer com isso agora porque eu quero continuar trabalhando no motor. Isso vai manter essa coisa no lugar.
Vamos olhar por cima de novo. Vamos olhar de novo! O que está pensando para esse lado daqui, cara? Eu acho que esse lado é autoexplicativo. Eu tô pensando em um prato com dois. Reforços, isso aí. E esse lado é totalmente diferente. Sim, a montagem, os furos para montagem. Só para você saber, essa não é a parte de trás, é a parte da frente. O que você tá falando? Você disse traseira. Que traseira? 2 vezes. O diferencial. Não disse não. Disse sim. Eu chamei de diferencial. Você chamou Você de tá traseira. errado. Agora sabemos que a traseira está no lugar certo. Ela atinge a extremidade traseira antes mesmo de chegar ao orifício na frente do motor. Não minta pra mim! Isso é fini. Jared queria ter certeza de que os buracos estavam limpos, então ele deu um tapinha neles e tinha uma sujeirinha ainda. Estamos prontos para fazer as montagens. Esse pequeno Cummins não vai apenas entregar isso para nós. Na verdade, temos que fazer algumas montagens do motor. Não deve ser algo fácil, certo? Deve ser complicado interagir com essas montagens de fábrica. A dificuldade aumentou quando tivemos que criar uma coisa que tem que segurar parte da suspensão do veículo. Então, ou a árvore de transmissão ou coisa assim. Você sabe, com a extremidade traseira que está lá na frente. Enfim, chegamos primeiro a um ponto de partida. Precisamos fazer isso primeiro. Criamos um prato que é apenas um pedaço de meio centímetro, um prato plano. Vamos dar uma esmerilhada, porque o resto não vai me incomodar. É porque a ferrugem vai sair, só precisa lixar e essa ferrugem desaparece. É comum que você vai encontrar com esses pedaços mais grossos de metal, é que vai ter algum tipo de cobertura neles. Então, tem 4 caixas saindo, elas ocupam esse lugar aqui. Eles têm um total de 15 centímetros de distância, então, abaixo disso, a montagem está fisicamente no caminho de um dos parafusos. Então isso significa que o meu reforço tem que descer mais do que isso. Caso contrário, eu não vou conseguir aparafusar. Então, terei que abrir uma janela para poder colocar os parafusos. Essas são as caixas e essa área pendurada abaixo onde o reforço será preso. Vou sair do caminho, vou deixar o Lu cortar essa peça. Depois abriremos alguns buracos, aparafusá-lo ao bloco. E aí pelo menos já vamos ter por onde começar. Parafusamos nossa placa como base. Se você olhar bem aqui, pode ver o parafuso que eu estava falando. Na verdade, desconstruímos a montagem de fábrica um pouquinho para que pudéssemos enfiar aquele parafuso e usar todos os 4 furos. Como esse motor é pesado e possui um pouco de torque e vibração, queremos garantir que usaríamos todos os furos possíveis. Se der uma olhada em uma montagem de fábrica, vamos utilizar os 2 orifícios que ele usou originalmente para segurar o V8. Um deles está aqui, fazendo o caminho, e o outro está no topo. Então a maneira como faremos é usando um reforço. E esse reforço vai nos dar espaço suficiente para podermos colocar uma chave inglesa e apertar o parafuso. Colocamos uma porca nele e meio que montamos essa peça um pedacinho de cada vez. Vamos soldar enquanto estiver no veículo e os prendedores vão manter no lugar, certificando-se que tudo se encaixa depois de totalmente soldado. Antes das minhas primeiras soldas serem feitas, eu tenho a situação complicada daquele parafuso que estava faltando. E adivinhe, parece que vai dar tudo certo. Simplesmente passa despercebido. Eu deixei espaço suficiente para colocar a chave ali para apertar. Ao contrário do que a fábrica faz, dificultando a vida do mecânico, porque não consegue desmontar o carro na oficina. Sabe do que eu estou falando? Desculpa aí, galera da engenharia. Coloquei 3 das 4 peças, estão montadas e presas juntas, e eu verifiquei que todos os parafusos e outras coisas saíram e, sabe, estariam no local apropriado antes de eu começar a soldagem de aderência. Então, eu estou confiante que agora eu posso removê-lo do motor e poder soldá-lo na base e fazer um bom trabalho. O Lu está trabalhando com uma placa de meio centímetro. Eu não vou nem olhar para a montagem dele, porque não está tão legal quanto a minha. Estou terminando o suporte do motor do lado do motorista e este será o melhor, como você pode ver. Então ficará sobre as 2 peças, as verticais. E isso ficará por cima e vai cobrir tudo. Agora, estou um pouco preocupado com esse prato exposto aqui. Ele pode não flexionar porque tem meio centímetro e está parafusado nos 4 cantos. Mas eu tenho uma peça na borda.
Então eu vou, depois de soldar, determinar se preciso ou não colocar um reforço daqui até aqui, para ter certeza de que ele não vai se mexer. Depois do intervalo, mostraremos como colocar um turbo maior nessa coisa, usando um coletor de escapamento frio, de um cilindro de 6 cilindros e cortando para que ele funcione. Eu já volto. Bem-vindo de volta. Como vocês sabem, estamos construindo o nosso Dakota e deixa eu te falar, está ficando muito assustador. Temos um motor que não é controlado por computador e tem 4 cilindros. Agora lembre-se, o 4BT compartilha muito do mesmo material que o 6BT. E um deles que vamos compartilhar é o coletor de escapamento. Então você está indo... Lu, do que você está falando? Bem, os cabeçotes são os mesmos e todas essas outras coisas legais são as mesmas. Vamos cortar 2 pontas, vamos soldar e fazer acontecer. Mas a razão pela qual estamos fazendo isso é muito simples. Não gostamos da saída do turbo. Se você colocar o coletor de escapamento da caminhonete, o turbo estará de volta ao firewall. Vamos movê-lo para o meio, onde é mais fácil, para nós esgotarmos e fazer o que precisamos fazer. Enquanto isso, podemos rodar o turbo de 6BT e obter mais impulso, o que significa... Mais potência. Daí, E faz o que tiver que fazer. Então, claramente esses são 2 simuladores de turbos. Um coletor do escapamento, mas esse é um 6B turbo. Pode ver que é bem diferente. O que vamos fazer é conseguir uma carcaça de escape diferente e deixar a carcaça do compressor em paz, porque estamos tentando obter o máximo de ar possível. E a carcaça do escapamento não é a mesma que foi projetada para os 6 cilindros. Não vai bobinar bem nos 4 cilindros. Então, vamos mudar essa carcaça, deixar a outra em paz, ter mais ar comprimido lá dentro, porque no final estamos limitados pelo design do cabeçote e o design físico do motor. Mas o dono da caminhonete está tirando proveito de cada pedacinho que ele conseguir, até certo ponto. Até certo ponto. Até certo ponto. Para ser justo. Para ser justo, mas para que possa ser dirigido diariamente, isso... Então tá na serra de fita. Vai usar a serra de fita. Ok, vou cortar. Corta isso. Vou marcar primeiro. Então vai cortar. Hora do modelo. Sabe que é loucura ter 4 cilindros nele? Isso não nos deu muita vantagem. Eu pensei que essa coisa ia cair aos pedaços. Parece que em todos os buracos rosqueados desse motor eu tive que limpar. O que é sempre uma boa ideia em vez de ter parafuso quebrado ou coisa assim. Você é um telespectador ávido desse programa, já disse que pode usar um soquete de 12 pontos. E isso reduz bastante a área necessária para que uma ferramenta entre em alguns lugares. Obviamente, com uma chave você pode carregá-las lateralmente ou acidentalmente e entortar. Toma cuidado com isso. Mas você está apenas limpando os buracos. Funciona muito bem. Agora teve um problema no passado e de vez em quando uma chave que simplesmente não se encaixa. E em 99% das vezes, em 12 pontos funcionam. Eu encontrei 1%, cara. Toques reversos. Eles quase sempre agarram. Então, temos um conjunto de toques reversos e 12 pontos. Tem um conjunto de soquetes, irmão. Yes! Colocando o coletor no lugar? Sim, senhor. Vamos colocar um turbo? Estamos muito perto, Lu. Muito longe. De que lado eu coloco? Coloca umas porcas aqui, nessa parte. Essas porcas? Isso aí, essas. É isso aí, Lu. Ok. 2 porcas, é tudo que eu tenho. Eu tô bem com isso. É aqui que realmente pegamos um pouco de força e vamos começar a seguir em frente e montar essa coisa. E uma das coisas que nos resta é um grande buraco no coletor, porque cortamos uma das extremidades do coletor de 6 cilindros para 4 cilindros. Muitas pessoas ficam intimidadas quando se trata de soldar ferro fundido e por boas razões. Porque o ferro fundido é notório por ter alguns metais de baixa qualidade nele. E o que chamam de resto de metal, portanto, existem diferentes níveis de ferro fundido. E muitas vezes, quando você quebra o ferro fundido, notará que tem muita porosidade espumosa ou fica assim. Na verdade, parece um ferro muito bom e é provável que tenha sido feito de metais de alta qualidade, porque é um coletor para turbocharger, o que significa que ele aguenta muito calor e contrapressão. Uma das coisas que vamos fazer aqui, e eu quero mencionar, é pegar esse corte e fazer mais um raio aqui, em vez de deixar essa pequena área aqui para que o escapamento saia. Dessa forma, quando o escapamento entra na porta do escapamento, ele flui direto para o turbo, com um pouco menos de turbulência. Digamos que você vai soldar isso.
E a razão pela qual eu levantei essa curva é porque significa que teremos que fazer uma placa final que não seja de ferro fundido. Significa que eu posso soldar aço macio, por exemplo? Sim. Um pedaço grosso para que ele possa suportar a mesma temperatura. Temos o nosso corte aqui, temos o nosso pedaço de aço macio ali. Qual é o próximo passo, cara? Bem, o aço macio está sentado no banco. Você quer ir em frente e acender a tocha. Acender o ferro fundido e provavelmente a 300 a 500 graus, eu diria que é adequado. Depois de aquecê-lo, você pode seguir em frente e soltar a peça. Pode fazer uma solda MIG, uma solda TIG ou uma solda. Quero um pouco de haste de níquel. Existem várias maneiras diferentes de fazer isso. Mas realmente a chave é o calor. Então, quer que esteja muito quente ou morno, quando começar, você solda e depois deixa a temperatura do ar esfriar. Em outras palavras, não esfria com um compressor de ar, muito menos com água. E na melhor das hipóteses, poderia simplesmente jogar areia nele para protegê-lo. Afaste, volte, verifique se há rachadura. Se não houver, é provável que tenha uma combinação saudável entre os dois pedaços de metal. Quando tirávamos o capô, Gerald estava fazendo sua parte na WWE, sendo um lutador com aqueles braços fortes. Tá indo. Agora, o caminhão subindo o norte em algum momento de sua vida, pensamos, não significa nada, ele apenas decidiu ficar varonil com ele. O caminhão também está parado há 3 anos, então alguma ferrugem se instalou. O que vou fazer é diminuir um pouco isso, sem tocar na pintura. Dessa maneira, não preciso me preocupar em pintá-lo. Então eu vou perfurar no centro, perfurar com a minha pequena broca. Agora, a chave para isso é você se lembrar que o capô está do outro lado. Temos uma fita adesiva, assim quando atingimos a fita, sabemos que é hora de parar. Porque não queremos perfurar o capô e ter que refazer a carroceria. Ou podemos simplesmente colocar um pedaço de chiclete, mas acho que o proprietário não vai querer fazer isso. Temos uma pequena dica para você sobre isso. Assim como a broca, colocamos a fita lá, para não perfurarmos a chapa. Lembre-se que esse é um bico comum e não uma parte inferior. Um bico comum tem roscas iniciais e é afilada e atinge o tamanho cerca da metade do caminho. Com um toque inferior, é como 1 ou 2 roscas de partida, é do tamanho certo. Então eu peguei um pouco de óleo de corte e só vou apertar, tomando muito cuidado para não encostar na chapa. Beleza, tá feito. Colocamos outro motor em um lugar que ele não pertence. A propósito, isso também é incrível. Então, eu acho que fizemos bem. Fizemos as montagens como deveríamos, montamos o turbo, então somos bons. Eu acho que ele vai ficar feliz. É muito bom pra caminhonete. E com sorte, se conseguimos vê-lo pronto antes do próximo episódio, não posso prever o futuro. Você tá vendo a caminhonete queimando agora? Então, legal. Caso contrário, nos veremos no próximo episódio do programa.